Olá, muchachos! Como estão? Bien? Então, vamos continuar os nossos estudos verbais, né? A gente ainda não acabou, a gente conseguiu fechar já várias partes dos verbos, mas ainda faltam dois tipos verbais que nós vamos ver umzinho na aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Vamos ver hoje o presente de subjuntivo. Então, vamos lá, a gente vai ver um tipo verbal em que mexem com outras situações do nosso cotidiano. Até agora a gente fechou o presente, né? O passado e verbos no futuro, todos do indicativo. Agora a gente vai entrar na parte do subjuntivo, ou seja, que indicam algumas outras coisas que a gente vai ver agora. Fica bastante atento para você não confundir um com o outro. E mais uma dica, fica bastante atento nesse, porque o tempo do presente do subjuntivo te ajuda muito quando a gente for ver o imperativo. Então, se você safar bem o presente subjuntivo, o imperativo fica mole. Entende? Então, vamos lá. Usamos para probabilidades, desejos, dudas, possibilidades e opinião contrária. Então, é possível que mi coche se esté queimando. Olha aqui a expressão. É possível que. Então, é uma probabilidade. Você não tem certeza se o seu carro está queimando. É possível. Então, eu tenho uma probabilidade. Ojalá secassem. Aqui a expressão, ó. Ojalá. Ojalá significa, anota aí na nossa tabelinha, tomara. Então, ojalá secassem. É um desejo. Você ainda não sabe se vai acontecer, né? Então, mas você deseja que eles se casem. Então, tomara. Dudas. Quizás sepamos la verdad. Então, ó, quizás, que significa talvez. Então, talvez nós consigamos saber a verdade. Possibilidade. Possivelmente vayas à Espanha. Então, olha aqui, ó. Possivelmente. Então, é uma possibilidade que você vá para a Espanha. Opinião contrária. Não me parece que ele viaje mañana. Olha esse ele aqui. Esse ele é de ele. Então, não me parece... Então, não acho que ele viaje amanhã. Então, aqui a expressão, não me parece. Então, aqui eu tenho várias expressões que eu uso para indicar o presente de subjuntivo. Vem cá rapidinho. Essas expressões aparecem com muita frequência nos textos do vestibular. Principalmente o ojalá. O ojalá aparece e já apareceu várias vezes. Então, fique atento que esse ojalá, que indica esse tomara, vai aparecer e, sequencialmente, eu vou ter um verbo no presente do subjuntivo. Sim? As expressões, então, professora, só vai ter presente do subjuntivo quando for usar expressão. Não, eu posso ter o verbo do subjuntivo sem utilizar expressões. Mas isso é raro. Na maioria das vezes, eu utilizo uma expressãozinha antes. Beleza? Vamos lá. Por tratar-se de um tempo relativo, a ação se mide desde o momento que anuncia o verbo principal e se dirige hacia o futuro. No creio que hablen. Olha só, eu usei eu não creio que falem. Então, desde o momento que se anuncia o verbo principal, mas eu estou dirigindo para o futuro, porque eu não creio que falem quando? Depois, não é agora. Lo mismo podemos referirnos a que no creemos que la acción de hablar se esté produciendo ahora, como a que no se producirá en tiempo venidero. Cuando llegue el tren serán ya las 11. Olha só, quando llegue el tren serão já las 11. Isso ainda não aconteceu. Quando o trem provavelmente chegar, já vão ser o quê? Às 11. Então, isso aqui são duas observaçõezinhas que eu uso também para o presente do subjuntivo para indicar esse tempo. Então, eu vou usar com tempo relativo na hora que eu anuncio o verbo pensando num futuro, porque eu estou anunciando ele agora aqui num presente, mas eu estou pensando no depois. Ou quando eu estou falando no presente sobre algo que vai acontecer depois, porque já vão ser
às 11. Então, dá para perceber que o presente do subjuntivo você usa para várias coisas, né? Você não usa pensando só numa incerteza, né? Por ser subjuntivo. Você usa com diversas estruturas ou você usa pensando nesse tempo. Eu estando no momento que eu vou falar pensando no depois, ou eu já pensando que no meu futuro isso pode acontecer. Beleza? Vamos lá, então. As conjugações. Aqui são verbos regulares. Para ficar mais fácil, eu auxilio e oriento vocês a colocar o que na frente, porque vai ajudar na hora de você falar o verbo. Porque olha só, imagina sem o que. Yo hable, tu hables, não fica bom, né, falando, ouvindo. Então, se você falar que yo hable, que tu hables, que ele ou usted hable, que nosotros hablemos, que vosotros habléis, que ellos, ellas e ustedes hablem. Então, o que vocês conseguiram pegar com isso? Que toda vez que ele terminar em AR e for regular, ele vai ser conjugado com E. Então, você tem que guardar exatamente as partezinhas que eu sublinhei. O aprender termina com R. Então, que yo aprenda, que tu aprendas, que ele, usted aprenda, que nosotros aprendamos, que vosotros aprendais, que ellos, ellas e ustedes aprendam. Então, aqui você já tem uma outra noção. Toda vez que ele terminar com ER, eu vou conjugar ele todo em A. Vamos ver o que termina com o IR, que é o bibir. Que yo biba, que tu bibas, que ele, usted biba, que nosotros bibamos, que vosotros bibais, que ellos, ellas e ustedes bibam. Então, é a mesma coisa. Toda vez que terminar com IR, eu vou conjugar o verbo todo em A. Então, você já sabe, fica claro para você que se for um verbo regular no presente do subjuntivo, toda vez que terminar com AR, ele vai ser todo conjugado em E. Se ele terminar com ER ou IR, ele vai ser todo conjugado em A. Você sabendo isso, já te ajuda muito na hora de você procurar, né, os tempos verbais no seu texto, e mesmo quando eles se mesclam, porque às vezes eles acabam se unindo e se juntando no texto. E você consegue definir se ele é realmente um verbo do presente do subjuntivo pelas terminações. Beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos os verbos conjugados, que são os irregulares. E aí você vai falar assim, poxa, mas eu tenho que saber todos esses? Não, vou te dar aqui, ó, um bizu para você já ir direto nele, e esse você precisa guardar, porque ele aparece muito nos textos. Então, por exemplo, o estar, que yo esté. O haber, haya, que yo haya. O ir, que yo vaya. E o ser, que yo sea. Então, esses que eu marquei aparecem muito nos textos. Não que os outros não apareçam, mas esses ficam mais destacando. Aqui mais um pouquinho do lado. Temos o decir, que aparece muito, então que yo diga. Temos o hacer, que também aparece muito, então que yo haga. Temos o tener, que aparece também bastante, então que yo tenga, e o venir. E o venir e o ver. O venir que yo venga e o ver que yo vea. Então, óbvio que aqui eu coloquei somente a primeira pessoa, né? Eu coloquei a primeira pessoa do singular, que é o yo, que na hora do texto é uma das que mais aparecem, né? Mas esses verbos são conjugados normalmente. Então, você vai pegar a mesma tabelinha lá do regular, né? Então, o yo, tu, ele, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, e vai conjugar o verbo irregular normalmente, sem problema nenhum, pensando na primeira pessoa. Porque se você sabe qual é a primeira pessoa, o resto fica de boa na lagoa. Não tem problema nenhum, você fica tranquilão e não tem problema em resolver esse pequeno detalhe. Beleza? Vamos ver uns exercícios para a gente poder fixar essa parte. Ah, temos um exemplo antes. É verdade. Vamos ver o exemplo antes. Dejen, no me salven. Salve a los explotados del mundo, a los débiles.
Terminemos, no digo ya, porque ya no se puede, pero terminemos un día con estos con la injusticia. No pagarnos la rifa después de haber ganado también es una injusticia. Conmigo no, bombero, conmigo no. ¿Quiere que llame al cuerpo de Canes, Senhor? Para que lo rescatem? Não, para que lo muerdam. Então, essa tirinha, ela é muito interessante porque provavelmente eles fizeram uma rifa todo mundo junto e ele perdeu, não quis pagar a rifa e aí ele finge, né, que tá lá, que vai se tacar, mas ele fala para eles, não se preocupem comigo, porque ele, óbvio, ele não quer chegar, né, lá embaixo, porque senão ele vai ter que pagar. Então, ele usa verbos no presente do subjuntivo para poder indicar que ele quer que ele vai fazer outra coisa, que ele esqueça ele ali e vai fazer outras coisas. Então, olha só. A gente tem o dejen. Então, tipo, me deixe. Nome salven. Aí ele continua. Salve a los explotados del mundo, a los débiles. Ó, débiles significa fraco. Terminemos. No digo já, porque não se puede. Então, ele usa aqui, ó, mais verbos no subjuntivo. Terminemos um dia com estos, com a injustiça. Aí ele conta, né? No pagar-nos a rifa depois de haber ganado, também é uma injustiça. Aí ele finge que não é com ele. Ele usa, ó. Quiere que ele ame al cuerpo de canes, senhor? Cuerpo de canes é um corpo de cães, né? Aí ele, para que lo rescatem, usou de novo o presente do subjuntivo. Aí ele diz assim, no, para que lo muerdam. Então, você viu só? Ele pegou o verbo no presente do subjuntivo e usou para poder dar essa ação, né? De que é uma incerteza, uma possibilidade, uma probabilidade, mas ele usa os verbos para ele, numa ação que ele está agora, pensando no depois, né? Então, ele não quer ser resgatado em momento algum, porque ele precisa ficar ali para não ter que pagar a rifa. Beleza? Então, vamos agora aos exercícios. Agora sim. Completa los suecos com los verbos sem presente de subjuntivo. Quando eu boto aqui presente de subjuntivo, aqui a gente vai usar tanto o regular como o irregular. Beleza? Então, vamos lá. Es posible que Miguel... Então, olha só. Primeira coisa que eu consigo enxergar aqui já. Es posible que... Então, se é es posible... Lembra lá, ó. Vamos lá aqui. Eu tenho uma probabilidade. Então, es posible que Miguel... Se eu estou falando de Miguel, eu estou falando dele. Então, eu tenho que usar o ele. Então, es posible que ele hable francês. Olha aqui, eu tenho o hablar. Se eu tenho o hablar, termina com AR. Então, se termina com AR, lembra que eu disse que todos os verbos são conjugados com E. Por isso que ficou. Es posible que ele hable francês. Mi madre insiste que. Então, ella insiste que, se ela insiste que ela é mi madre, ela insiste que yo, tem um yo aqui escondidinho. Então, mi madre, ella insiste que yo. Então, olha só, eu tenho um estudiar, termina com AR, então eu vou conjugar em E. Então, mi madre insiste que yo estudie. E aqui tem uma coisa engraçada, né? Preste atenção que eu tenho um izinho aqui. É estudiar, não é estudar. Porque quando você coloca aqui, esse izinho precisa vir junto. Então, mi madre insiste que yo, né, estudie espanhol. Te ordeno que. Então, eu tenho um te ordeno que. Eu tenho uma outra expressão. Mas eu tenho aqui um hacer. O hacer, ele é um verbo irregular. Então, se ele é um verbo irregular, eu preciso lá na minha tabelinha, ó. O hacer aqui, ó. A primeira pessoa é o quê? Haga. Então, eu estou falando com quem? Te ordeno que. Então, te ordena que você, no caso, tem que pensar no outro, né? Te ordeno que haga. Eu posso usar aqui o haga ou posso usar o hagas, eu posso dar. Te ordeno que tu hagas. Aí eu vou estar usando a segunda pessoa. Então, te ordeno que tu hagas el trabajo bien hecho. Bien hecho significa bem feito.
Então, olha só. Te ordeno que tu hagas. Então, eu usei com o Szinho. Ou usted, né? Te ordeno que usted haga sem o Szinho. Então, isso é muito importante, é muito legal, tá? Perceber que quando eu tenho um S, isso nos tempos verbais por inteiro. Quando eu tenho um S, esse meu verbo está no tu. Quando eu tenho a ausência desse S, esse tempo verbal está em usted. Vem cá rapidinho. Parece uma dica boba, mas não é não. Isso é muito importante, porque você consegue perceber se o texto todo está formal ou informal, olhando os verbos. Ó, por incrível que possa parecer, se você olhar os verbos e perceber que todos eles são formados por esse S de tu, você consegue perceber que ele está informal. Se você olhar o seu texto e os verbos tiver essa ausência, mostra que ele é um verbo, um verbo no usted, então eu tenho um tempo formal. Beleza? Isso é uma dica muito boa. E não é só para presente subjuntivo. Entra em todos os tempos verbais. Tá bem? Vamos lá. A última frase diz: Ojalá que me, pontinho, pontinho, en julio, com mis amigos. Então, olha só. Ó o ojalá aqui de novo. E esse ojalá que significa o que mesmo, hein? Tomara. Então, ojalá que... Então, tomara que me... AR conjuguinha. Que me gradue. Ojalá que me gradue em julho com mis amigos. Aí você vai falar assim pra mim: poxa, Renata, todas as frases têm o quê? Lembra que eu botei aqui o quê na frente para poder ficar mais tranquilinho de falar os tempos verbais? É exatamente por isso. As frases, elas já têm o quê? As expressões já têm o quê? Por quê? É uma coisa para você já pensar que é algo usado e para usar o presente do subjuntivo. Então, vem cá. Vamos ajustar as ideias. Então, lembrando que eu tenho um presente do subjuntivo que pode indicar várias expressões e várias possibilidades. Então, eu posso indicar uma probabilidade, eu posso indicar uma incerteza, eu posso indicar uma dúvida. Então, eu posso indicar com as expressões muitas possibilidades. Sim? E aí eu vou ter que pensar que toda vez que ele for um verbo regular, ele terminou em AR, conjuga em E. Terminou em AR e IR, conjuga em A. Beleza? Se ele for irregular, sabendo esses que eu coloquei ali, já está show de bola, porque são esses que aparecem, então você não vai ter mais nenhuma dúvida. Lembrando, e isso é muito importante, que às vezes o presente do subjuntivo vem acompanhado de outras formas verbais. Então, às vezes, o pretérito imperfeito aparece muito junto com o presente do subjuntivo. Então, observem, porque se você já sabe que você tem um texto com a maioria dos verbos no presente do subjuntivo, você tem que ficar atento a algumas coisas. Você tem que ficar atento, por quê? Porque se está indo no presente do subjuntivo, ele quer te indicar alguma coisa. Então, daqui a pouquinho a gente já vai ver uns textos para vocês perceberem como esses verbos podem aparecer no texto e qual a diferença que faz quando esse verbo está no presente subjuntivo com o texto. E o quanto essas expressões fazem diferença, porque o uso dessas expressões mostram para você que no texto ele está indicando um presente subjuntivo, então ele está indicando alguma incerteza ou alguma dúvida. Então, isso fica muito marcado. Beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Besitos! Olá! Voltamos e vamos continuar o nosso estudo com o presente do subjuntivo. Para começar, eu separei uma tirinha em que está tudo normal e eu vou usar as expressões do presente subjuntivo para mostrar para vocês como muda dependendo da expressão e dependendo desse uso. Beleza? Então, vamos lá. Eu botei aqui algumas expressões. Botei ojalá, espero que, quizás, talvez, acaso, possivelmente, seguramente. Essas são as expressões que mais aparecem. E aí eu botei uma tirinha normal, tá lá. Medo a falhar, medo al que dirán, medo a no llegar, medo al deber ser. Deber ser? Ser. Liberemos-nos del deber e comecemos a ser. Então, ele usa várias expressões, né, com deber. Então, tipo, eu tenho
medo, né, de falhar, tenho medo do que vão dizer, eu tenho medo de não chegar, eu tenho medo do dever ser, o que eu dever ser, né? O que é eu devo ser na vida. E aí ele fala, liberemos-nos do dever e comecemos a ser. Então, olha só, se eu pegar essa primeira aqui, esse primeiro balãozinho, e vamos usar o ojalá nesse primeiro balãozinho. Então, eu posso botar aqui, ó, ojalá, ficou feio esse. Ojalá no falhes. Então, eu peguei o falhar, né, que termina com AR, conjuguei com E, né, e eu falo, tomara que o quê? Não falha, que você não fale. Agora, vamos pensar aqui no medo al que dirán. Eu posso usar espero que. Aí eu posso usar um verbo irregular. Então, eu posso usar no tenga miedo al que dirán. Então, eu usei outra expressão. Então, aqui eu já usei o ojalá, aqui eu já usei o espero que. Opa, é aqui. O espero que. E aí, por exemplo, vamos pensar no ser, né? Então, eu quero usar o quê? Uma expressão que me mostre que eu preciso ser, né? Então, eu vou pegar esse verbo, vou pegar a expressão do seguramente, porque para você ficar forte nisso, né? Então, seguramente, eu uso conjugo o verbo. Então, seguramente, sea. Então, aqui eu já mostro para você que se é seguramente, eu quero que você seja. Então, eu queria que vocês percebessem o como eu posso usar a expressão do presente subjuntivo e mudar, né? Então, eu mudo o tempo verbal do texto e consigo usar. E olha como muda a frase. Quando eu digo, ojalá no falhes, olha que diferença do medo a falhar. Então, eu digo, ojalá no falhes. Então, tomara que você não falhes. Então, não falhe, né? Que você consiga realizar esse objetivo. Então, olha que diferença. Então, você vê que uma expressãozinha muda o resto da frase inteira. Então, isso é interessante, vocês começarem a perceber o quanto o uso dessa expressão faz de diferença na hora que você está lendo um texto. Beleza? Vamos lá. Un elefante en el tejado, Gaten? No. ¿Y que tenga lunares de colores? No. ¿Y que use un sombrero? Tampoco. Decime, elefante a lunares con sombrero. ¿Tenéis celular? No. Isso sim me assombra. Então, olha só que legal. Primeiro, né, vamos lá, vamos explicar rapidinho a tirinha. Tem um elefante coloridinho no telhado e ele pergunta para ela se isso não assusta ela, né? Ter um elefante no telhado. Ela diz que não. Aí, ele que usa um sombreiro. Aqui, ó, o sombreiro dele. Decime, elefante, lunares com sombreiro? Tenéis celular? Aí ela pergunta, aponta pro celular, se ele tem celular. Aí ele diz, no. Ela diz, isso sim me assombra. Aí eu quero chamar a atenção, antes de falar dos verbos, né, para a imagem. Olha como fica o rostinho, tá? Então, olha só, aqui, todo mundo conversando normalmente. Aqui, ele já está ficando encabulado, porque ele está usando sempre com ele, né, o exemplo. Só que quando ele pergunta se tem celular, olha a cara dos três. Então, os três arregalam os olhos. Olha que legal o efeito. Ele bota tudo em preto e branco para poder ressaltar mais o olhar e mostrar que isso sim assombra, porque ele não tem o quê? Um telefone celular. Então, óbvio que a gente tem que pensar no verbo. E que tenga lunares de colores. Então, ele está usando um verbo no presente subjuntivo. Que use um sombrero. Eu também estou usando um verbo no presente. E aí, olha só que legal. Aqui, ele usou o bolso.
o vos não é o vosotros. Vem cá rapidinho, só para isso ficar um pouco claro. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar só disso, tá? Dessa parte, eu também já falei, algumas aulas atrás também já falei sobre isso, que é o tu e o vos, que o vos é usado em algumas regiões, tá? E aqui é exatamente isso. Ele pega esse vos e fala, vos tenés, é vos, não é vosotros, tá? Muito cuidado com isso, porque às vezes vocês erram o texto, qual é a pessoa que está indicando, por conta de achar que quando usa o vos, é vosotros, porque vocês acham que é uma simplificação, entendeu? Vosotros pegou o início, vos. E não é. Vos é a mesma coisa que tu, só que, óbvio, usa com particularidade diferente, porque depende da região em que está sendo usada. Beleza? Então, fixa isso aí, coloca aí no caderninho para não esquecer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos a um texto. Antes, vem cá rapidinho. Eu vou ler esse texto para vocês e vocês vão pensando aí o que será que ele quer transmitir nesse texto, tá? Quando eu estiver lendo. No final eu conto para vocês. Preste um pouquinho de atenção também nas expressões, tá? E vem comigo. El gobierno de Evo Morales dio a conocer que con financiamiento del gobierno venezolano de Hugo Chávez instalará en los 4 puntos cardinales del país una red comunitaria oficial de 23 radioemisoras. Se invertirá en el emprendimiento $1.500.000 y la red empezará a funcionar hasta fines del presente año. Conforme a lo anunciado por el portavoz oficial del gobierno, el circuito se dedicará exclusivamente a propagandas de tipo cultural, educativo, informativo y social. El alto funcionario precisó que la red no se dedicará a tareas de propaganda o proselitismo a favor del régimen. Esperemos que, una vez instalada la línea informativa y la divulgación de la red respecto a tales unidades temáticas se ajuste plena y verazmente a las características señaladas por el citado funcionario. Esperemos, decimos, porque una serie de hechos, fatos, Una serie de hechos nos sugieren que mais bien podría acontecer lo contrário. Então, calma aí, só explicar até aqui para vocês não se perderem. Ele conta que o governo vai criar uma rádio que passe coisas somente culturais, educativas, informativas, e que não vai falar em nenhum momento de política e nem fazendo propaganda de nada. E aí a pessoa faz um texto usando expressões do presente subjuntivo, para mostrar que, na cabeça dele, o contrário que poderia acontecer, não o que é. Então, vamos lá. Tenemos, en primer lugar, la orientación filo-indigenista, que en todos sus programas, según se colige de los anuncios gubernamentales, asumirá la red comunitaria oficial. Aquel enfoque no es precisamente el más adecuado en un país mayoritariamente mestizo y urbano como el nuestro. Además de marcadas diversidades regionales que deben ser respetadas, diversidades que también se dan en los propios espacios departamentales, la democracia basada en el respeto a los demás y en las libertades personales de las cuales forma parte la crítica y lo disenso, elementos básicamente constitutivos del derecho constitucional a la libre expresión. No puede ser afrontada desde trincheras raciales, que ya no significa nada en el mundo moderno. Otro asunto que promueve inquietud respecto a la naturaleza real de las tareas de la red comunitaria oficial tiene que ver con la circunstancia de que funcionará conectada a la cadena de televisión Telesur de Venezuela. Então, aqui, ó, essa rede vai estar junta, em comum acordo, conectada com Telesur. Está tan claro como en agua que los lares de Chávez arrancan líneas de acción com mirilla específica em Bolívia. É uma coisa relacionada a ele. No solo nosotros, sino casi todos los analistas de América Latina y Europa, a partir de la análisis de los últimos sucesos, coligen que el presidente venezolano se halla en plena ejecución de un plan táctico y estratégico que apunta a la afirmación de su liderazgo a nivel regional. Quiere ser más que el brasileño Lula, el argentino Kirchner o la chilena Bachelet.
y para hacerlo necesita no solo la gravidez que adquirió Venezuela con su rol decisorio en la cuestión. Ojalá que todo lo anterior sean solo infundadas inquietudes. Esperemos. Então, olha só, ele fala tudo que ele quer falar, todas as alfinetadas que ele quer dar, ele dá ao longo do texto dele, mas dizendo que ele espera que tudo isso que ele está pensando, que tudo isso que dê essa inquietude, né, essa coisa na barriga, seja mentira. Então, ele usa expressões do presente subjuntivo para indicar essa incerteza. Ele não acredita no que ele está escrevendo, mas ele precisou escrever. Então, como ele precisou escrever, ele usa estruturas para poder fazer com que o leitor entenda que ele acha que não vai acontecer isso, mas ele usa as expressões do futuro para poder chamar esse leitor para perceber que, ojalá, tomara que tudo seja apenas coisa da nossa cabeça. E usa principalmente o esperemos. Então, ele usa o tempo verbal esperemos, porque é uma coisa que você precisa esperar para ver o que vai acontecer. Beleza? É uma sacada master esse texto. Ele é muito bom, muito bem escrito, usando as expressões do presente subjuntivo. Beleza? Vamos lá. Vamos agora ver uns exercícios que tem os verbos aqui dentro. Então, vamos lá. Los nadies. Começa por aqui, né? Nadie significa ninguém. Isso é muito sério, tá? Vem cá rapidinho, pra vocês entenderem. O nada e o nadie tem uma diferença muito grande. Em espanhol, nada é nada, igual ao português. Então, nada é aqui, nada no Brasil, nada na Espanha, nada em todo lugar. Nada, que fala espanhol, óbvio. O nadie, que é o ninguém. Então, não confunda nada com ninguém, tá? Vamos lá, então. Sueñan las pulgas com comprar-se um perro e sueñan los nadies, os ninguéms, com salir de pobres, que algum mágico dia llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cântaros, quando chove sem parar, la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ontem, ni hoje, ni mañana, amanhã, ni nunca, nunca. Ni en lo besnita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llame y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiece el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los matan. Aqui eu tenho um texto super forte, tá? Que faz esse contraponto do nada, né? Do ser nada, do ninguém ser nada. Né? Então, ele bota bem esse jogo de palavras que eu acabei de falar, desse uso do nadie, para as pessoas ficam perdidas porque elas acham que nadie significa nada e não é, significa ninguém. Então, ele usa em várias partes coisas chocantes. Se você volta aqui, ele diz, ó, que no tienen cara, sino braços. Por quê? Não tem rosto, só tem braços, porque trabalho, quem trabalha? Os ninguéms, né? Então, são os que mais têm a força bruta, tem que usar o braço. Que no tienen nombre, porque não interessa, sino número, porque às vezes vão o quê? Presos ainda. E aí, ainda fala aqui em cima, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Então, aqui é o jogo que ele faz, do nadie com o nada. Os ninguéms são o quê? Nada. E está dizendo aqui, que no son aunque sean. Então, olha só que frase forte, que no son aunque sean. Mesmo eles não sendo, né? Porque eles dizem que não são, porque não tem importância, eles são, porque eles existem, né? Então, é um texto que mexe muito com o interior. Por quê? Porque provoca você a pensar quem são esses nadas, quem são esses ninguém. E todos os verbos que são usados no verbo no presente do subjuntivo. Então, vamos lá. Quando diz, el verbo ser en su forma sean
está conjugado em... acabei de dar a resposta. Então, ó, que no son, aunque sean. Então, pensa só. Ser, né? Se ele é o ser, ele termina em ER. Ele é conjugado em A. Então, se eu usei que ellos, aqui tem um ellos, né? Que ellos sean. Então, está sendo usado no presente do subjuntivo. Tá? Então, óbvio que eu fiz para você voltar e pensar que eu estou usando esse ser. Por que será que aqui eu usei o aunque sean? Aunque é uma que você precisa colocar aí no nosso caderninho. Calma aí. Aunque. O aunque significa ainda que. E ele aparece muito no vestibular. Então, ele aparece, o aunque aparece toda hora. Então, quando ele brinca que não son, eles não são, ainda que sejam, né? Então, óbvio que eu estou tendo que usar o presente do subjuntivo para gerar essa inquietude mesmo, para gerar isso na barriga. Olha como é que ele termina o texto. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Então, aqui ele está usando e mostrando que los nadies, esses ninguém, né, custam menos que a bala que acaba o quê? Os matando. E aí você podia falar assim, mas mesmo que você não soubesse que nadie significa ninguém, você ia começar a entender pelo texto, porque ele diz, quem sabe um dia chegue a buena suerte, ou seja, quem sabe um dia a gente consiga melhorar de vida. Mas, sem saber, isso podia gerar alguma dúvida. Tanto que a segunda questão diz, segundo el texto, el término nadies se refiere a. Então, eles têm que se referir a alguma coisa. E aí vocês iam olhar pessoas, insetos, animais, personagem mitológico você ia cortar na hora, porque nem tem isso no seu texto, né? Objetos. Mas aí, vamos lá. Mas aí, pelo contexto todo, você ia conseguir, né, decifrar que eu estou falando de uma pessoa. Por quê que eu estou falando de uma pessoa? Porque ao tempo inteiro eu te dou estratégias e te dou exemplos de coisas relacionadas com o ser humano. Então, se a todo momento eu te dou estratégias relacionadas a esse meu ser humano, fica bem mais tranquilo de você perceber que eu estou falando de uma pessoa. Não estou falando de um animal, né? Não estou falando de um inseto. Eu estou falando de alguém que tenha algo muito grande para passar e que choque cada vez mais, né? Óbvio que se você pensa, mas isso também pode chocar com um inseto, com um animal. Óbvio que pode. Mas se você pensa numa pessoa, isso choca cada vez mais, porque eles não são ninguém. E eles ficam o tempo inteiro tendo e esperando, rezando para que chegue essa buena suerte. Então, que dia que vai chegar essa boa sorte? Então, eles pensam que vai chover cântaros, então vai chover muito, e essa boa sorte pode ser que um dia chegue. Mas eles nunca veem ela chegar, tá? Então, é assim que termina, basicamente, o texto. Então, a gente sabe aqui, então, que segundo el término, nadie se refiere a personas. Beleza? Então, aqui, a gente consegue fechar a ideia de como o uso, né, das expressões fazem diferença num texto, porque elas mudam todo o sentido do texto, e como o uso do verbo no presente subjuntivo já te mostra o que ele quer passar usando essas expressões. Beleza? Daqui a pouquinho, então, a gente volta. Besitos! Fala, galera. Voltamos e a gente vai continuar o estudo com o presente do subjuntivo. Então, primeiro a gente vai fazer um exercício para completar uma música que tem quase toda ela usando o presente subjuntivo, e depois a gente vai fazer uma interpretação textual da UERJ, que também usa os verbos no presente subjuntivo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vou falar para vocês quem é esse serzinho da foto. É Silvio Rodríguez Domínguez, San Antonio de los Baños, 29 de noviembre de 1946. Es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país, surgida con la Revolución Cubana, conocida como la Nueva Trova Cubana. Então, é dele, do Silvio Rodrigues, a música
que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. A música se chama o quê? Ojalá. Ela poderia chamar outra coisa? Não, né? Falei a aula inteira de que o ojalá é a expressão do futuro, do presente subjuntivo mais usada, que significa tomara, mais uma vez, para ficar bem fixa aí na mente. Então, ela não poderia ter outro nome. Então, vamos lá. Ojalá que las hojas no te... Então, olha só. Eu tenho um tocar. Tocar, ele tem uma irregularidade. Então, ele fica no te toquen. Então, ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las tuen. Se é o tu, lembra da regrinha do S? Tem que ter o S. Para que no las puedas. E aí eu tenho uma outra irregularidade aqui. Eu tenho esse O que vira o E. Então, ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia. Então, eu tenho o elha. Então, pensa que eu não tenho o quê? O Szinho. Se ele termina em AR, ele é conjugado em E. Então, ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna. Então, eu tenho um poder. De novo, o O vai virar o quê? O E. E ella não tem o S. Então, ella pueda. Aqui dá para ficar clara a diferença, tá vendo? Ó, aqui em cima, o tu ganhou o S. Aqui, como é ella, ficou sem o S. Então, ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te... Eu tenho o quê? Um besar. Terminou em AR, conjuga em E. No te bese los pasos. E aqui é a parte do refrão. Ojalá se te... Terminou em AR, conjugo em E. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá passar. Terceira pessoa. Terminou em AR. E. Ojalá passe algo que te borrar. Terminou em AR. Terceira pessoa, não tem o quê? S, que te borre. De pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá, por lo menos, que me llevar. Conjugue em E, que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que yo no, ó, vira o E, que no pueda. Ojalá que no pueda tocarte ni em canções. Então, como é que tem outro pedacinho? Mas vem aqui antes para vocês entenderem mais ou menos a história, né, da música. Ele está cantando para alguém, uma canção de amor, né? Então, ele canta para esse alguém dizendo que para ele está muito difícil, né? Então, tomara que as coisas aconteçam para que ele não sofra tanto por esse amor, né? A gente vai continuar a música, e aí você vê que ele fala assim, ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre. Então, é alguém que ele vem com frequência, então ele já quer o quê? Que a morte o leve para ele não ver tanto, não ver sempre. Vamos continuar aqui. Ojalá que la aurora no dé gritos, que o cair é super irregular. Então, que caigan. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan sin mi espalda. Olha que é ellos, hein? Ojalá que tu nombre se olvidar. Terminou em AR, finalzinho com E. Ojalá que tu nombre se le olvide.
essa voz. Ojalá las paredes no retener são ellas. Então, também é outro irregular. Olha o tener aqui. Se o tener fica tenga, como é que será que vai ficar o retener? Retengan. Então, só que é ellos, então, no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya. Tras de ti a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte sempre. Em todos os segundos, em todas as visiones. Então, mesmo que não seja alguém, né, que ele veja com frequência fisicamente, é alguém que ele vê na mente, no interior, no psicológico. Então, ele faz isso para esse alguém que ele sente tudo isso que ele demonstra aqui. E ele usa o ojalá, ele usa a expressão tomara e os verbos no presente do subjuntivo por conta de todas essas probabilidades, né? Algo que não tem uma certeza nem para ele, nem para ela. Beleza? Agora eu vou botar a musiquinha para vocês ouvirem com as lacunas preenchidas, tá? E aí a gente fixa todos esses conteúdos e todos esses tempos verbais ouvindo também o ojalá, a expressão. Beleza? Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Vamos lá. Ouviram direitinho? Gostaram? Então agora vamos para a parte de interpretação textual. Então aqui tem um texto da UERJ, de uma prova específica, e a gente vai ler o texto e responder as questões. Mas como a gente sempre vê, né, e que eu sempre falo com vocês, primeiro a gente vai dar uma olhadinha na questão para depois voltar no texto, beleza? Então, essa é a primeira questão. El martes saldrá el 57 a la cabeza. Es posible que mi casa se esté quemando. O uso dos tempos verbais, futuro do indicativo e presente do subjuntivo, indica diferenças no modo como o legário expressa suas previsões. Apontem essas diferenças em relação às formas verbais destacadas. E a outra questão fala: o legário é o personagem principal da história narrada. Contudo, o autor escolhe dar o título Bombeiros a seu texto. Redija em uma frase completa a importância dos bombeiros para a previsão mais famosa de Olegário. Então, você já sabe que você tem 2 pontos para ficar atento. Primeiro ponto, por que o título do texto é Bombeiro se a história é de Olegário? Então, alguma coisa tem aí. Você tem que conseguir me dizer o que é que tem aí. E outra coisa é prestar atenção nessas 2 frases que vão aparecer no texto e por que o uso desses tempos verbais modificam tanto na estrutura do texto, tá bom? Então, vamos lá. O texto tá aqui, ó, é de Mário Benedetti e o título Los Bombeiros. Vamos ler. Olegário no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía, mañana va a llover, y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba, el martes saldrá el 57 a la cabeza. Já achamos a primeira frase. Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la universidad cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegário sonrió de modo casi imperceptible y dijo, es posible que mi casa se esté quemando. Então, aqui, ó, achamos a outra frase também. Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por Riviera y Olegário dijo, es casi seguro que mi casa se esté quemando. Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio, tanto lo admiraban. Los bomberos siguieron por Pereira y la universidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivía Olegário, los amigos se pusieron tensos de expectativa. Por fin, frente mismo a la mente casa de Olegário, el carro de bomberos se detuvo y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires. Con toda parsimonia, Olegário bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata, da gravata, y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. Então, vem cá. Olegário era um cara muito sensitivo, né, que tinha umas visões do que ia acontecer. Então, ele lá já tinha visto que em martes, né, terça-feira, sairia o 57 na cabeça, e saiu no dia seguinte, o 57. E, nesse momento que ele viu o bombeiro passando, deu um estalo na mente dele, e ele diz, es posible que mi casa se esté quemando. Ele não diz, a minha casa está queimando. Ele diz, es posible que.
Então, ele usa uma probabilidade, ele usa um presente do subjuntivo. Olha que diferente quando ele diz el martes saldrá. Ele está dizendo que vai dar. Ele indica totalmente o uso com certeza. Ele não tem certeza, será que vai sair o 57? Não, ele diz, vai sair. Quando se trata da casa dele, ele já diz, es posible que. E logo depois, ele diz de novo, es casi seguro que. Então, ele usa, es casi seguro que mi casa se esté queimando. Por que ele usa es casi seguro que? Porque ele já está chegando mais perto, mas ele continua usando uma probabilidade. Ele continua usando um presente do subjuntivo. Beleza? E no final, né, da história, quando o bombeiro chega e para o carro dele, que ele para o táxi atrás, ele percebe o quê? Que realmente a casa dele estava queimando. E ele fica lá esperando as felicitações. Por quê? Porque ele acertou, né? Mais uma vez, ele acertou e a casa dele realmente estava queimando. Aí, né, a ironia, óbvio, né, que ao invés dele se desesperar para poder ir lá ver como é que está a casa dele, não, ele fica aguardando todas as felicitações por ele ter acertado mais uma. Vamos lá as questões. Aqui diz, el martes saldrá el 57 a la cabeza. Es posible que mi casa se esté quemando. O uso dos termos verbais, então eu uso um no futuro do indicativo, que no caso é esse primeiro, então aqui eu estou usando o futuro do indicativo. E presente do subjuntivo, então aqui eu sei que é o presente do subjuntivo. E eu sei por duas coisas. Eu tenho a expressão e tenho o verbo no presente do subjuntivo. Indica diferenças no modo como o legário expressa suas previsões. Então, as previsões não foram feitas da mesma maneira, foi como eu disse para vocês. E aí eu peço para apontar as diferenças em relação às duas formas verbais destacadas. Então, a primeira forma verbal é o saldrá. Essa é a primeira forma verbal, que expressa o quê? Expressa uma certeza em relação à previsão. Então, expressa uma certeza em relação à sua previsão. E depois ele pede para explicar o este no presente do substantivo. Qual é a diferença? Então, o outro é o este. E expressa o quê? Uma incerteza em relação à previsão. Então, aqui, vocês podem perceber que o uso dos verbos, né? Se você está usando no futuro ou se você está usando no presente do subjuntivo, como ele muda, né, a estrutura do texto. Você percebeu que quando eu digo es posible que, eu não estou afirmando, nem estou dando certeza da minha previsão. Diferente quando eu usei o saldrá, que eu estava dando certeza da minha previsão. Viu como faz diferença o uso da expressão no presente subjuntivo? No texto fica claríssimo. E até quando você lê o parágrafo, fica clara essa distinção, em que ele te expressa com toda certeza que vai sair o 27 amanhã, o 57, não, o 27 não, o 57 amanhã, e no outro, quando ele diz es posible que, aí você pode falar assim, mas é porque era a casa dele. Pode ser, a gente não sabe qual é, né, o porquê dele usar o es posible que, mas indica uma incerteza, né? Não é uma coisa assim de previsão, vai acontecer isso, aconteceu isso, né? Ali ele fica na dúvida, sem saber se realmente isso vai se concretizar. E no final se concretiza, né? Vamos para 2. O legário
é o personagem principal da história narrada. Contudo, o autor escolhe dar o título Bombeiros a seu texto. Redija em uma frase completa a importância dos bombeiros para a previsão mais famosa de Olegário. O que acontece? Quem que mexe com isso? Quando ele está lá, ele está paradinho lá na dele, né, sem fazer nada, e o carro de bombeiro passa. Quando o carro dos bombeiros passa, na hora vem o estalo na cabeça dele. Então, naquele momento, os personagens principais são os bombeiros que passaram. Entende? Porque eles passaram e deram o start da mente de que Olegário precisava e pressentiu que a casa dele estava queimando. Então, nesse momento, não é mais o Olegário que foi o principal. Ele só foi o principal depois que esse carro passou e conseguiu, com o carro de bombeiro, perceber que a casa dele poderia estar queimando. Então, a gente pode colocar: são os bombeiros que provocam o pressentimento de Olegário quanto ao incêndio da sua casa. Então fica claro aqui que, nesse momento, o Olegário foi só o secundário até ele pressentir, e aí ele virou o personagem principal de novo e resolveu toda a história. Beleza? Então, a gente encerra aqui o presente subjuntivo e as expressões e tudo que leva do presente subjuntivo. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o imperativo, que a gente vai usar bastante o presente subjuntivo também. Beleza? Besitos!